chamar o pastor Eduardo. Vem aqui, pastor. Pastor Eduardo, ele é pastor de uma igreja que está situada numa região lá de Maputo, que é a capital do Moçambique. Ele vai falar sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Conheci pastor Eduardo quando nós nos mobilizamos enquanto igreja para fazer uma oferta para o missionário Marcos e Patrícia, oferta de um carro. E o missionário Marcos e Patrícia nos recebeu lá em Moçambique, na casa do pastor Eduardo. Então, eles saíram de Beira, fica quantos quilômetros? 1.200 quilômetros de distância, e foram para a casa do pastor Eduardo. Até no meio do caminho, um ônibus do Marcos e da Patrícia capotaram. O Marcos e a Patrícia gostam de capotar. É uma coisa que é deles, eu não sei onde eles gostam de, mas gostam. Aí chegaram na casa do pastor Eduardo. E eu saí daqui do Rio e fui lá para a casa do pastor Eduardo para a gente providenciar o carro. E durante uma semana, eu convivi com ele, com a sua esposa Luciana, com a sua filha, no entanto que ela estava fora, a Beatriz, né? Ana Beatriz, e com o Samuel eu fiquei mais tempo, né? E agora está chegando aí mais um. É menino ou menina, já sabe, pastor? Não sabe ainda, né? E uma criança sempre traz alegria, né? Aliás, se dê parabéns ao Walter, porque nasceu a netinha do Walter, Magali, e ela está aí firme, linda, e é a primeira neta, e o Walter está apaixonado. Depois, dê parabéns a ele e a Regina, que deve estar lá, né, cuidando da... Viu, Daniela? Não é só você não, tá? A gente tem aqui na igreja, pastor, uma irmã que ela gosta dessa unção, ela gosta dessa unção, né? Ela não tem Netflix, não tem televisão, então ela está no terceiro, né? Enfim, mas tem outras pessoas também que povoam a terra. Então, o pastor Eduardo é um homem de Deus, convivi com ele, me relacionei com ele, e lá naqueles dias ele cedeu para nós, e cedeu para você, igreja, ele cedeu a casa dele, né, na figura do pastor Ângelo, que estava lá. Ele abençoou, me recebendo, me alimentando, cuidando de mim, nos levando de um lado para o outro, né, suportando toda aquela pressão daquele momento. O Marcos e a Patrícia querendo resolver logo, eu quero um carro, e eu dizendo, não, tem que ser o carro certo. Uma confusão santa, que foi uma tensão boa, e que no final, como sempre Deus faz, tudo deu certo, né? E aí, depois que foi comprado aquele carro, eu peguei o carro e dirigi aqueles 1.200 quilômetros numa estrada espetacular, né? Totalmente não pavimentada. E graças a Deus foi num período bom, não havia guerra, e a gente foi tranquilo, e o Senhor fez com que todas as coisas cooperassem. E lá eu conheci o pastor Eduardo, tive na sua igreja, que é em Matola, e eu vou dar oportunidade para ele, para que nos abençoe, fale um pouco do seu trabalho e ministre também ao nosso coração nessa manhã. Amém? Você recebe o pastor Eduardo, querido? Amém? Vamos dizer então, seja bem-vindo, pastor Eduardo. 1, 2, 3 e já. Bem-vindo, pastor. Auxene, a curula caeço, amém? Entenderam nada, né? Eu falei, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui conhecendo os irmãos, quero agradecer a Deus pela oportunidade também de ter conhecido o pastor Ângelo, esse grande homem de Deus, e dizer que aquela uma semana também para nós, para mim, foi muito bom, né? Porque pude sugar dele o máximo que eu pude, né? É um homem de Deus com muito conhecimento, experiência da obra do Senhor. Então, glorifico a Deus pela vida do pastor Ângelo, pelo pastor desta igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra missionária ao seu coração, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, o seu celular, hoje em dia temos Bíblia em tudo quanto é lugar, né? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, é um texto conhecido de todos os irmãos. Marcos 16, 15. Também estaremos lendo em Atos dos Apóstolos 1:8 e Marcos 16:15. Nós temos aqui no telão, vamos avançando, né? 15, 16, 17, 18, 19, e vamos fazer a leitura. Amém? Antes disso, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Senhor Deus, te peço a Deus, nesse momento,
ó Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da sua palavra. Ó Pai, que o Senhor venha a ministrar, ó Pai, sobre o coração da tua igreja, a necessidade da obra missionária. Porque nós estamos aqui, ó Pai, só com uma função, que é pregar a tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 16:15, e disse-lhe, no caso Jesus dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19. Depois do Senhor lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Atos 1:8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Já está ali? Então vou ler aqui para nós lermos juntos. Atos 1:8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. 9, vai seguindo. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, quando eles olhavam, em uma nuvem o encobriu da vista deles. Amém? Então, eu quero ministrar esta palavra ao seu coração, sobre missões. Primeira coisa é saber que nós temos uma missão. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós temos uma missão a realizar. A grande questão da humanidade é saber qual é a minha missão, para que eu vim, por que eu existo. E eu quero falar disso com você nesta manhã. Nós estamos aqui porque nós fazemos parte de uma missão. Eu estou aqui porque eu entendi que eu faço parte de uma missão. Nós fazemos parte dessa missão. E essa missão, ela não começa em nós. Essa missão começou há milhares de anos atrás. Aonde? No livro do Gênesis. Para que você entenda bem, eu peço que você me preste a sua atenção. Nós temos que voltar lá no livro do Gênesis. Porque a Bíblia, ela nem era para ser escrita. A Bíblia, ela não era para existir. Porque quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos a Bíblia sendo escrita no capítulo 1, capítulo 2. Quando nós olhamos capítulo 1, capítulo 2, vemos Deus, Ele criando os céus, a terra, tudo que existe. E depois Ele cria o homem. Qual era a intenção de Deus? Ter uma aliança eterna, ter um ser que adoraria o nome dEle, a qual Ele veria conversar com este homem. E assim Deus fez. Ele fez Adão e Eva. A Bíblia diz que na virada da tarde o Senhor vinha e falava com Adão e Eva. Agora nós saímos do capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3 do Gênesis. Aí acontece algo que mudou a história do mundo. O que, pastor? Acontece o pecado. Adão e Eva pecam, eles desobedecem a Deus e essa aliança entre o Criador e a criatura foi quebrada, foi rompida. Deus já não tinha um acesso livre para com o homem. A Bíblia diz em Romanos que todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O homem pecou e foi separado de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus vem na virada do dia, Adão e Eva se esconde, e o Senhor fala: Adão, não ouviste a minha voz? Ele diz: eu ouvi, mas eu temi, eu tive medo. Agora esta aliança do Criador com a criatura, ela é quebrada. É aí sim começa a história. Aí sim começa a missão, pastor. Qual é esta missão? A missão do Criador, a missão de Deus em restabelecer, reformar, fazer novo esta aliança entre o Criador
e a sua criatura. Então Deus começa a sua missão ainda no capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis, ele já dá o antídoto, aquilo que iria acontecer. No capítulo 3 nós vemos Deus dizendo assim: olha, do ventre da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente. Eu vou colocar inimizade entre ele e a serpente. Virá um que vai fazer algo tremendo. Aí nós olhamos para o versículo 21, nós encontramos o Deus de Israel, o Deus Criador, ele sacrificando. A Bíblia diz que Deus faz vestes de animais. Deus faz vestes de animais e cobre Adão e Eva. Isso apontaria para um sacrifício. Se houve vestes de animais, é porque houve um sacrifício. O próprio Deus sacrificou, apontando para o Cordeiro que viria morrer por nós e nos purificar do nosso pecado. Então eu quero que você entenda isso. Então todo desenrolar da Bíblia foi para constituir a missão de Deus na tentativa de restabelecer esta nova aliança. Então você precisa entender primeiramente isso. Deus, ele faz tudo para restabelecer essa aliança. E o homem é cada vez mais pecador dentro da história. O homem, Deus tenta acabar com o mundo, manda o dilúvio, mas o pecado continua. E aí ele dá a palavra dizendo que viria um, e para esta criança nascer, precisaria existir uma mulher, alguém que geraria esta criança. Então o que aconteceu? Deus começa o seu processo. Para esta mulher existir, para esta mulher vir ao mundo, ela precisaria estar fazendo parte de um povo. Para este povo existir, ele teria que formar uma nação. Para esta nação ser consolidada, precisaria de um território. Então todo o processo do capítulo 3 do Gênesis até a vinda de Cristo foi o processo que Deus preparou para restabelecer esta nova aliança. A Bíblia fala ainda, Gênesis capítulo 12, Deus levanta um homem chamado Abrão, dizendo: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dá uma direção a um homem, e forma deste homem uma nação, Israel, a nação criada e escolhida por Deus para nascer a mulher que geraria a criança. Agora nós entramos lá para Miqueias, quando vemos o profeta Miqueias profetizando no capítulo 5, dizendo: olha, a criança vai nascer em Belém Efrata. Agora Deus direciona na terra, pastor, um local, um território, uma geografia. O povo era nômade, o povo andava perdido, não tinha um território, não tinha uma nação. Agora Deus coloca este povo Israel e consolida ele como nação. E nasce a mulher Maria, você sabe, Maria nasce, Maria vem ao mundo e gera pelo Espírito Santo a Jesus, aquele que viria restabelecer esta nova aliança e completar a missão de Deus, a qual ele prometeu em Gênesis capítulo 3. Então, tudo isso ocorreu porque Deus tem uma missão. E Jesus nasce. E qual foi o objetivo dele? Gerar um novo povo, que já não é mais Israel. Israel deve ser honrado. Israel, nós devemos orar por Israel. Mas Deus, ele vem, Jesus vem para gerar um novo povo. Que povo é esse? A igreja. Que povo é esse? A igreja do Senhor. Ele curou enfermo, Jesus libertou, mas principalmente ele discipulou. O principal objetivo de Jesus era fazer discípulos, era formar aqueles que levariam esta nova aliança para o mundo. E um dia ele disse: quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: olha, um disse que vocês são João Batista, um dos profetas, mas eu te digo que tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele dá uma promessa dizendo: olha, eu vou criar um povo que vai ser diferente. Agora o inferno e o pecado não vão ter mais poder sobre ele, que é a igreja do Senhor. Aleluia. Ele promete para Pedro, Pedro não entende.
Aí sim, ele completa a sua missão, ele faz a ceia e diz, é necessário, eu vou para a cruz, eu preciso morrer, porque um cordeiro tem que ser entregue. Então, cumpre-se a palavra do Senhor, o cordeiro vem, Jesus, ele vai para a cruz completar a sua missão, e ele entrega, ele diz, tetelestai, está consumado, Senhor, eu entrego a minha alma. É lançado na cova, lá no sepulcro. E ao terceiro dia, cumpre-se a palavra do Senhor. O que acontece? Jesus ressuscita e vai completar a última fase da missão do Pai. Eu quero que você, nessa primeira fase, entenda qual é a missão de Deus. E Ele vai completar esta última fase, a fase a qual Ele vai restabelecer a igreja. Então, Ele ressuscita, já em corpo glorificado. Jesus anda com os apóstolos durante dias. E ele faz duas aparições. Jesus faz duas aparições principais para orientar os seus discípulos. E ele aparece e dá as suas últimas orientações. Eu aprendo, amada igreja, que as últimas palavras de um homem, elas são as mais importantes da sua vida. Quando a pessoa está no leito de morte, pastor, ela está sentindo que vai morrer, ela reúne a família, não é assim? E lança assim uma palavra, uma orientação, ela declara algo do seu coração, é algo que vem da alma. E Jesus, depois que ele ressuscita, ele vai dar as suas últimas orientações, as suas últimas palavras em aparição para os seus discípulos. Aí nós lemos aqui em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 15. A Bíblia diz que quando ele aparece agora para os seus discípulos, ele diz, olha, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas tem um porém, vocês não vão sozinhos agora, porque a aliança está formada. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermo, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Aleluia, porque o Espírito Santo estará com vós. Aleluia. Aí a Bíblia diz que depois de ter dito isso, subiu ao céu e sentou à destra de Deus. Ele dá essas últimas palavras de orientação. Quando olhamos para o Antigo Testamento, onde a aliança não estava feita, nós escutamos Jesus, Deus, dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quando nós vamos para a nova aliança, Novo Testamento, depois do Cristo ressurreto, não é mais a quem enviaremos, porque agora Jesus já formou a igreja, você, para pregar o Evangelho. Ele te chamou e você precisa entender. Nós sempre dizemos, eu tenho uma missão, mas na verdade nós não temos uma missão. Agora Deus tem uma igreja na missão dele, para levar essa nova aliança para os contritos de coração, para aqueles que sofrem, para aqueles que necessitam, e ele conta com você. E você não está sozinho. O mais importante é que nós não estamos sozinhos. E precisamos entender isto, porque o Espírito Santo é conosco. Às vezes nós falamos assim, pastor, eu não sou capaz, eu não sei pregar, eu não sei nem orar. O pastor chama às vezes para orar, né? Até treme. Eu não sei falar, é a síndrome de Jeremias, não é? Quando Deus falou com Jeremias, Jeremias disse assim, olha, Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor, eu não sei falar. Aí o Senhor diz assim, Jeremias, não diga que tu não passa de uma criança, porque eu te conheço, Jeremias, desde o ventre da tua mãe, antes que formasse no ventre da tua mãe, antes que ela te concebesse, eu já te consagrei como profeta para as nações. Aonde eu mandar você ir, você vai, Jeremias, e tudo quanto eu mandar você falar, tu falarás. Então, irmãos, ainda quem faz é o Espírito Santo, quem prospera é o Espírito Santo, quem cura é o Espírito Santo. Abra a sua boca e deixa Deus te usar. Porque Deus conta com a igreja na sua missão, com você. Seja bênção na sua família, seja bênção no teu trabalho, aonde você estiver, você é a igreja e o Espírito Santo está com você. Aleluia. Então, ele dá essa orientação, agora forma este povo, esta nova aliança. Até agora Israel, se quiser ser salvo, se necessita aceitar a Cristo e receber esta aliança. Então, irmãos, ele vai dar a segunda aparição. A segunda aparição, nós lemos aqui Atos 1:8. Atos 1:8, Jesus aparece para os seus discípulos mais uma vez. Em Marcos ele diz, ide. Em Atos ele diz, para onde? Primeiro ele diz assim, olha, ficai em Jerusalém,
até que do alto seja revestido de poder. E serão meus testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E depois de ter dito isso, subiu ao céu, umas nuvens os ocultaram, e todos ficaram olhando. Então, o que eu quero te dizer com isso? A orientação de Jesus é bem clara. A palavra que eu mais ouço, são algumas perguntas, né? Que eu mais ouço. A primeira, pastor, o senhor já viu leão? Né? Todo mundo quer saber se viu leão na África. A segunda é, pastor, como eu faço para fazer missões? Como eu faço, pastor? Primeiro princípio é Jerusalém. O que representa Jerusalém? Jerusalém é a casa dos judeus, é território do judeu, a primeira casa. Então eu aprendo que Deus é um Deus de princípio. Primeiro nós temos que começar em Jerusalém. Tu tens que ser bênção na tua igreja, tu tens que ser bênção na tua localidade, tu tem que fazer diferença aqui, porque senão nós não conseguiríamos chegar até os confins da terra. Quando eu fui para o campo missionário, irmãos, eu já pregava nos presídios, eu já pregava nas madrugadas, eu fazia cruzada nas ruas, eu evangelizava os mendigos na madrugada. Nós tínhamos todo um trabalho, aleluia, e assim chegamos até o confim da terra. Se tu não é bênção em Jerusalém, não vai ser nos confins da terra. E nós vemos hoje pessoas que vão para o campo missionário e não produz, e não é abençoado. Por quê? Porque não é em Jerusalém. Deus é um Deus de princípio. Então temos que ser bênção em Jerusalém. A partir de hoje você vai dizer, pastor, eu entendi a minha missão hoje, pastor. Eu quero ser bênção. Onde que eu posso ser bênção, pastor? É visitando. Eu não sei, pastor, eu quero fazer algo para Jesus, porque eu sinto que eu tenho uma missão. Eu sou um missionário e Deus conta comigo. Deus conta com você. Até os anjos queriam pregar. Jesus falou assim, não. Vocês não vão pregar, porque agora eu tenho uma igreja que vai levar essa nova aliança a todo aquele que crê. Amém? Então, nós precisamos entender isto como igreja. Já vou finalizar. Como igreja, porque nós fomos chamados para esta missão. E a Bíblia diz, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Se você não é um missionário, se você não é uma missionária, você é um campo missionário. Eu vou simplificar. Se você não prega a palavra, se você não contribui para missões, você é um campo, um lugar a ser alcançado. Se você não faz missões, você é um campo a ser alcançado. Pastor, como eu faço missões? Primeiro, indo, se dispondo, gastando o seu tempo, buscando primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas, botando Deus em primeiro lugar. Aí depois, como eu posso fazer missões, pastor? Orando, intercedendo pelos pastores, intercedendo pelos missionários. Pastor, como eu posso fazer missões? Contribuindo financeiramente. Então, missão, nós sempre dizemos, se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com a mão daqueles que contribuem. De alguma forma, você tem espaço nesta obra. O que não tem espaço é para você não fazer nada. O que não tem espaço é para você ficar no comodismo. O que não tem espaço é para nós ficarmos deitados na rede, né? Existia uma música muito antiga, né, da minha época, que eu não quero falar quanto tempo tem, né? Mas que lá da Bleia, né? Eu nasci na Assembleia, né? E era uma igreja muito tradicional, e cantava aquelas músicas antigas. Aí tinha uma música que fala assim, ó, quem me dera ir ao campo missionário, amém? Era uma música muito bonita, né? E hoje já não veio mais isso, sabe por quê? Nós somos a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, nós olhamos muito para nós mesmos. Quantas das vezes você orou, Senhor, eu quero ser bênção para Ti. Senhor, eu quero abençoar vidas. Senhor, eu quero ganhar almas. Sabe qual é a nossa oração hoje? Senhor, eu quero passar na faculdade federal, Senhor. Quero passar na PRF para botar aquele negócio no peito assim, aquele medalhão. Pastor, ora por mim, pastor, que eu preciso comprar uma casa nova. Pastor, ora por mim, porque eu preciso de um carro novo. Pastor, ora por mim, pastor, eu preciso casar. Eu estou ficando para titia já, olha, a hora está passando. Pastor, sempre nós buscamos primeiramente o eu. E a missão de Deus, ela conta com você. E você precisa colocar Jesus, a missão de Deus, em primeiro lugar na sua vida. Aí você vai ver Deus prosperar abundantemente sobre a tua vida. Aí você vai ver Deus fazer milagres na sua vida.
porque Ele é fiel para garantir a vitória na vida daqueles que são fiel. Mesmo que você for infiel, Ele permanece fiel. E eu sempre digo que Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Nós temos vivido este milagre no campo missionário, irmãos. Nós temos dedicado a nossa vida para a pregação e salvação de almas, entendendo que a missão de Deus, ela é mais importante do que tudo em nossa vida. E qual é a sua missão? Tem gente que se coloca leio, né, pastor? Não contribuo, não, isso aí, aqui não tem isso não, né? Eu fui secretário de missão muitos anos, né? Ajudava missionários. Aí um dizia assim, não, está querendo passear. Falavam isso aí. Não, missão para quê? Né? Temos que melhorar aqui. Né? Sabe por quê? Porque não entenderam ainda qual é o verdadeiro sentido da igreja. Igreja no original é eclésia. Aqueles foram chamados para fora, para anunciar o evangelho. Você é um missionário, uma missionária. Deus conta com você para fazer a obra do Senhor. E essa nova aliança chegar aos drogados, chegar aos presidiários, chegar àqueles que estão sofrendo. Deixa eu te dizer uma coisa para finalizar agora. Eu já passei 3 minutos. Deixa eu falar aqui uma coisa. Sabe o que está acontecendo hoje, pastor? Nós estamos vendo pessoas dentro da igreja com depressão, síndrome do pânico. Irmãos, síndrome do pânico. Sabe por que isso tem acontecido? Porque nós temos acomodado na nossa missão. Porque nós não temos entendido a missão de Deus para nós. Deus colocou essa palavra no meu coração a trazer nesta manhã para a igreja do Senhor. Que nós possamos entender, porque aonde a missão de Deus é compreendida, não tem espaço para pânico. Quem vai entrar em pânico é o diabo, que tu vai crescer, tu vai avançar, não tem espaço para nada mais, a não ser a presença de Deus em nossa vida. Então nós temos que ser canal de bênção para despertar vidas. Deus conta com você, irmão. Deus conta com a igreja unida para anunciarmos o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Finalizando, porque a Bíblia diz que naquele grande dia, aí vai terminar a missão. A missão, ela tem um fim. Missão de Deus, missão da igreja. Aí vai ter a missão final. Qual é? O arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Jesus virá buscar a sua igreja, os salvos, aqueles da nova aliança que foram batizados. Aquele que for batizado será salvo. Ele vai vir buscar a sua igreja. Aí a Bíblia diz que nós estaremos lá no céu, um povo só, a igreja. A Bíblia diz povos de todas as línguas e nações. Lá nós vamos estar com os moçambicanos, com os alemães, com os americanos, com os asiáticos, um só povo dizendo hosana, glória a Deus, valeu a pena te servir, Senhor, valeu a pena servir a sua missão. Estaremos com o Senhor vendo face a face. Esse é o sentido e a missão da igreja. Se coloque sobre os seus pés nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Ministério de louvor, por favor, me ajude. Quando o missionário chega, passa um pouquinho, mas não tem problema não, dá glória. Amém? Quem me ouve aí mais 5 minutos? Amém? Tem um ali 5, 10, 15, 20. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir o ministério de louvor para louvar. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero ministrar bênção sobre a tua vida. Eu quero pedir que o Senhor venha consolidar esta palavra no seu coração. Que esta palavra venha te incomodar na madrugada. Que essa palavra possa trazer um despertamento sobre a tua vida. Que você possa aprender que você precisa, aleluia, entender a sua missão. Amém? Em sacrificar para o Senhor algo que te vale a pena no reino dos céus. Amém? Vamos louvar ao Senhor.